Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre. Oi, Patrícia! Débora Lobato, sejam bem-vindas! Hoje nós vamos falar um pouco. Stefano, bem-vindo, boa noite! Elton, bem-vindo! Muito bem, hoje terça-feira, espero que vocês tenham passado um final de semana excelente. Oi, Léo, tudo bem? Espero que o final de semana de vocês tenha sido ótimo, que vocês tenham descansado, aproveitado, curtido, se divertido. Oi, Max, seja bem-vindo, boa noite. Bem, eu desejo uma excelente noite e uma excelente live pra gente. Oi, Cida! Tudo bom, Cida? Boa noite! Que a gente possa realmente, que eu possa conseguir transmitir a vocês e que a gente possa ter um bate-papo, quem tiver dúvida, quem quiser, perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá? Aqui é nosso espaço. Aqui é um espaço que a gente está criando para a gente poder se desenvolver juntos, né? A ideia é sempre o desenvolvimento. Eu trago isso porque isso é muito importante para mim, para que eu possa trazer ideias novas, ideias diferentes e a gente possa refletir, porque a vida, é isso. Então, hoje eu escolhi o tema que eu até coloquei aí, as 4 fases da vida. É muito interessante a gente perceber o que é o desenvolvimento do ser, né? O desenvolvimento do ser parece uma coisa tão ampla, tão aberta. É o acúmulo de experiências. Normalmente, a gente percebe que o acúmulo de experiências é com a vivência, é com o tempo, é com a gente fazendo as coisas que têm que ser feitas dentro da fase que nós estamos. Então, o convite aqui é para a gente entender quais são essas 4 fases e também até a gente identificar qual é a fase que a gente está vivendo e perceber nas fases passadas se a gente realmente conseguiu extrair o nosso máximo na fase que a gente está tanto vivendo como nas fases que nós já atingimos e já passamos. Então, vamos começar? Vamos primeiro eu vou falar quais são essas 4 fases. A primeira fase é a infância, a gente sabe disso. A fase da infância é a primeira fase do ser humano, da vinda do ser humano, como boas-vindas, onde tudo é novo, onde as percepções estão todas abertas, A gente está percebendo tudo. Os nossos conhecimentos ainda não estão estruturados e a gente está absorvendo tudo que vem à nossa volta, tudo ao nosso redor. Nessa fase da infância, é importante a gente perceber que como a criança, que normalmente vai, tá? Não vou dizer idades exatas, mas normalmente de 0 a 7 anos, essa fase da infância até um pouco mais, 10, 12 anos, vamos colocar essa fase da infância por inteiro, Porque se a gente for muito técnico, tem a primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, depois tem a infância, a primeira infância, que é de 4 até 7 anos, e depois vem a outra fase, então tem várias fases por aí. A gente vai falar um pouco mais superficial, porque é tendo um esclarecimento e entendimento. Então, essa fase da infância, nós estamos vindo ao mundo, com nossas percepções completamente abertas, para que a gente possa absorver todas as informações. Então, é uma fase de captação. A gente está captando tudo e todos os movimentos, tudo que a criança percebe. Por que a criança percebe fácil as coisas? Ela percebe além das palavras. A criança, ela percebe até a energia do ambiente. Ela tem muito isso. É porque ela realmente é um canal aberto. Ela está completamente aberta para aprender, para entender, para captar.
é um mundo novo que está sendo apresentado. Então, principalmente no ambiente onde ela está sendo criada, é importante que se dê uma mostra de vida. Opa, oi, tá tudo bem? Caiu, o Stefano falou que caiu, que é a internet, Stefano? Voltou, pronto, maravilha. É importante que a gente consiga dar a essa criança que está sob os nossos cuidados, ou nós mesmos, né, que passamos por nossa fase da infância, que a gente possa realmente ter convívio de pessoas que estão voltadas. Quantas lembranças boas temos da nossa infância? Ah, você falando com o Stefano, né? Todos nós temos lembranças boas de infância. E a gente também tem algumas lembranças que não são tão boas, mas é porque a gente costuma resgatar na nossa memória as nossas memórias de infâncias, as boas, porque a criança, ela realmente, ela coloca na mente dela como tudo é uma diversão, sabe por quê? Quando a gente não conhece as coisas, todo o nosso ser abre todos os canais para que a gente possa captar todas as informações que vêm. Então isso tudo é como se fosse uma grande diversão. Por isso que muita gente fala, né, resgata a criança interior, né, cura essa criança e resgate ela. Como é importante a gente viver a vida não na fase da infância, porque a gente já passou por ela, mas a gente tem em mente como é importante a gente absorver tudo na vida como se tivesse a curiosidade da criança. Quando a gente está aberto para essa curiosidade do entendimento, o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tende a não envelhecer. É claro que tem as suas fases também, né? O nosso corpo, ele vai se deteriorando com o tempo. É natural do ser humano. E a gente sabe que o nosso corpo também acompanha essas fases e ele tem, né, a sua característica, as suas células que ela vai. Algumas pessoas têm essa fase um pouco mais adiada, né, e outras pessoas não. E é muito importante a gente sempre manter a nossa curiosidade atenta, colocar essa criança que a gente tem ainda, porque a gente tem todas as fases dentro da gente. A gente já tem essas fases vividas todas dentro da gente como memórias. Eu e Stefano fomos amigos de infância. Ai, que legal! Muito bom. É uma fase que a gente faz amizades, que às vezes a gente leva para a vida inteira. Olha que bonito. Oi, Tia Neda, boa noite. Então, essa fase é uma fase ao mesmo tempo poética, delicada, alegre, com muita energia, né? Porque a criança saudável é a criança que tem energia, que quer brincar, que tem a curiosidade, que tem que saber, quer saber das coisas. A criança às vezes fica perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí quando a gente é adulto, a gente perde isso. E quando a gente é adulto e tem uma criança perguntando por quê várias vezes, às vezes a gente perde a paciência, o adulto perde a paciência e fala, porque sim, e não quer explicar. E a criança, ela quer entender. Ela pergunta muito por quê, porque justamente é algo novo. Imagina eu mostrar algo completamente novo, se surgir algo muito novo, todo mundo estiver curioso para entender, mas como é que isso funciona, né? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E alguém chegar para você e falar assim, é assim, pronto. Você não vai se satisfazer. A criança também não fica satisfeita. Ela fica pensando naquilo, daqui a pouco ela vai perguntar de novo, né? Quem tem filhos ou quem convive com alguma criança ou já conviveu, sabe como é. Então, resgate nesse sentido, não de voltar a viver a infância, isso aí não existe essa possibilidade, mas é de resgatar a curiosidade interna sua da época da infância, porque nessa fase você desenvolve, você está desenvolvendo e isso cria inclusive novos hormônios. O seu corpo, a sua mente, ela fica ativa. Uma mente ativa te deixa mais jovem, porque a sua saúde também está muito voltado para isso.
Então, você vivendo e vivenciando e resgatando essa fase da infância, da curiosidade, de querer aprender coisas novas, entender como funciona, isso te traz uma vitalidade incrível, fora a energia, né? Fora a energia. Então, eu escrevi uma coisa aqui sobre a infância, né? É a idade dos contos. É muito interessante a gente perceber isso também, porque você começa a ensinar uma criança, isso tudo eu tô falando da criança, gente, a gente vai lembrando da nossa fase e a gente vai tentando resgatar o que foi de melhor, sabe? É para trazer à tona tudo isso. É a fase dos contos, vai absorver através das histórias. Muitas histórias são inspiradas pelos mitos. É preciso dar referências positivas, dar o equilíbrio, mostrar o equilíbrio, dizer para a criança de uma forma lúdica que existe sim equilíbrio, que existe o bem, sabe? A bondade existe, que eu botei aqui, é uma verdade. É uma verdade, a bondade existe, não está criando ilusões. Então, as referências de amor, de beleza, de equilíbrio, tudo isso, é importante a gente ter isso. Por quê? Porque a partir dali, a criança vai começar a criar as possibilidades de ver um mundo melhor. Se você está o tempo inteiro mostrando desequilíbrios para uma criança e mostrando sempre o lado ruim das coisas, ela não vai crescer entendendo que existe o lado bom, que existe a bondade, que existe possibilidades. E aí você pode falar, mas isso aí não é real, isso é utópico. Não, isso é real, porque a bondade existe sim. E a gente acredita nela, sabe? Então, inclusive, existe muito mais bondade do que o outro lado, né? Nós estamos todos aqui, eu acredito que a gente está buscando, né, algo melhor. Somos pessoas que estamos buscando equilíbrio, buscando nos melhorar. Então, a gente percebe isso, porque normalmente temos poucas lembranças da infância. Max, eu vou te explicar por quê. O que acontece? A criança, ela está com o cérebro se desenvolvendo. Tanto é que ela nasce, né, com aquela moleirinha que dizem, né, fica muitos anos, alguns anos, aquela moleirinha, porque o cérebro ele ainda está se formando. Então, uma parte do cérebro que ele ainda está se desenvolvendo, que é de captação, de entendimento, ele está todo voltado para isso. A parte do inconsciente ainda não está 100% formada. A parte do inconsciente não, perdão. A parte do consciente, que é o neocórtex, ainda não está 100% formado. Então, o que acontece? Ele não consegue lembrar no racional, no consciente, as coisas, mas no inconsciente todas as lembranças estão guardadas. Todas as lembranças, não existe nada, nenhum dia, nenhum momento, nenhuma respiração que a gente não tenha guardado no nosso inconsciente. Nenhum momento. Então, a nossa mente lógica, que é o neocórtex, que é na parte frontal, né, do nosso cérebro, ela ainda está se desenvolvendo, porque o cérebro da criança se desenvolve igualzinho o feto. É assim, de trás para frente, né, como se fosse realmente aquele formatozinho, né, de um C. Vamos botar assim para facilitar, né? Então ele começa a formar por trás, aqui por trás, né, que é a questão da sobrevivência, e ele vai se formando até chegar no mais avançado do cérebro, que é o neocórtex, que traz essas lembranças que são mais recentes e traz inclusive o cognitivo, e traz o entendimento, e traz o raciocínio lógico. Como a criança não precisa do raciocínio lógico, ele ainda está em formação, isso aí, entende? Não é muito utilizado. Mas todas as memórias, as lembranças, as sensações, o cheiro, as músicas, os sons, a voz. O feto, quando ele está em formação, ele está ouvindo a voz da mãe, a voz do pai, a voz das pessoas que estão ali próximas a ela. Ela está ouvindo, ela está captando todas as informações. Ela pode não entender o que é, mas a vibração, lembra, Max, que você até falou alguma coisa sobre música?
Uma vez você comentou alguma coisa sobre música, a criança ouve o som, ela ouve a música. Você pode cantar uma música, ela não vai saber o que que é, porque o cognitivo dela não tem o entendimento, ela não tem referência, né? Ela ainda não tem referência suficiente para saber o que que é uma cadeira, o que que é qualquer coisa que você fale. Mas ela vai pelo som, pela vibração, ela sabe quando é uma coisa que está tranquila, que está bom, que está trazendo um conforto para ela e quando é uma coisa que está estressando. Sabe? Uma coisa que não está agradável. Isso tudo fica registrado. Isso tudo fica registrado desde a nossa formação. Entendeu? E é importante a gente saber o seguinte: como é que você passa os ensinamentos para uma criança ou você recebe? Através dos contos. Contos de fada, aquelas historinhas, através dos mitos. Porque a criança, se você for explicar para ela, fala, ó, senta aqui, eu vou te explicar assim assado, como eu falei, a criança ainda não tem o cognitivo 100% formado, o cérebro dela está em formação. Então, ela não vai entender. Então, às vezes a gente pensa, não vou tratar a criança como criança, eu quero falar como adulto. Ela não vai entender, ela não tem experiência suficiente, ela não tem a capacidade física mesmo. Então, é uma coisa muito fisiológica. Ela não tem essa capacidade física do entendimento que o adulto tem. Ela não tem referências. Então, os mitos, as histórias, os contos, é uma forma muito lúdica de você ensinar para a criança muitas coisas. E assim a gente aprendeu. Nas historinhas, nos livros, as historinhas que nossos pais contavam ou que outra pessoa contava, né? Toda criança adora uma boa história. Ela para ouvir. Então, isso vem muito do aprendizado da criança. Essa é a fase da infância, né? Onde a gente pode trazer, agora nesse momento, a lembrança da nossa infância, mas também trazer a curiosidade, trazer a vontade de aprender, resgatar essa vontade do novo. Imagina, né, quantas coisas novas ainda existem que a gente não tem nem conhecimento. Então, de repente, buscar fazer uma coisa nova por dia é um excelente exercício para a nossa mente, para o nosso cérebro. Fazer alguma coisa nova, ou alguma coisa diferente, ou andar num caminho diferente, ou escovar os dentes com a mão esquerda, que para mim é muito difícil. Tem gente que tem facilidade, eu não tenho, mas eu faço, de vez em quando eu faço, não é todo dia, mas vamos botar aqui, uma vez por semana eu faço. Fico lá, faço meia hora escovando o dente, mas eu fico lá, tentando. Por quê? Porque o cérebro ele tem que pensar, opa, tem alguma coisa nova aqui. E quando você traz novidade, o cérebro se renova, né? Ele ativa todas as capacidades. Agora vamos para a próxima fase, que é a fase da adolescência. A fase da adolescência, que todo mundo fala, né? Aborrecência. Todo mundo chama de aborrecência, né? Por que será? Porque o adolescente, ele chega num período da fase, da vida, onde ele não é mais criança, né? E onde ele não é adulto. Então, ele tá naquele limbo da vida, né? Ele tá naquele meio termo. Ele quer ser adulto, ele quer adiantar, né? A fase dele que não existe essa possibilidade. E ele também não quer mais ser criança. Ele não quer ser tratado como criança. Tá rindo, né, Stefano? É assim mesmo, mas todos nós fomos aborrecentes. Cada um do seu nível. Alguns de nós um pouquinho mais, outros menos. Uns mais quietinhos, outros nem tanto. Mas o adolescente, ele começa a criar ideias próprias e tudo que ele aprendeu de referência do lugar onde ele conviveu, dos pais, da família, né, de quem esteve ao lado dele, ele começa a criar uma fase que ele começa a colocar em discussão isso. Por isso que o adolescente é meio aborrecente, né? Quem já passou dessa fase, olha um adolescente assim, gente, não, né? O tempo inteiro querendo dizer não, o tempo inteiro querendo discutir, porque ele está começando a criar as ideias dele, as ideias próprias, ele está começando a tirar as próprias conclusões. Ele saiu daquela fase da criança de absorver tudo, né? Porque para a criança o que você fala para ela é uma verdade, ela não tem uma referência de outra forma, ela não tem como comparar. O adolescente, ele já chega numa fase de comparação, então pera lá. Eu já vivi um pouquinho, então eu tô começando a comparar algumas coisas, aí ele começa a discutir. Ele quer um entendimento maior. Por quê? Por que não? Mas por quê? Eu não aceito não.
Ele já começa a querer impor as ideias dele, a vontade dele, né? As poucas referências, porque não são muitas, mas existem. Então eu escrevi o seguinte, do adolescente, vamos lá. Tem que se arriscar, tem que aventurar. O adolescente, ele tá exatamente na fase de aventurar-se, de se arriscar, de viver a vida de uma forma assim, um pouco destemida. Eu sei que hoje em dia a gente morre de medo de tudo, a gente quer proteger os adolescentes, mas a fase de explorar a vida é essa. A fase de explorar a vida é essa. Com desafios, vivendo os desafios da vida e deixando que o adolescente passe por esses desafios por conta própria, para que ele acumule experiência. Porque se tiver alguém sempre resolvendo os problemas para ele, ele vai passar, ele vai ter um buraco de experiência. Ele não vai ter experiência suficiente para subir para outra fase. Entende? Então, como é importante a gente viver tudo, sabe? A gente viver todas as experiências. Hoje em dia, a gente está realmente tentando, né, proteger os adolescentes, proteger os filhos, mas essa autoproteção a gente já sabe que chega um ponto, não que não possa proteger, tá? Por favor. Claro que temos que proteger, mas tem um ponto que você tem que deixar ele se aventurar, tem que deixar ele se arriscar, tem que deixar de repente quebrar a cabeça, cair nos buracos, que eu sempre falo disso, para que ele possa entender que aquele caminho não é legal, e aí ele vai aprender, e não porque alguém disse para ele, não porque alguém disse para ele, ó, não vá por esse caminho. Né? Então, existe uma orientação do adulto com o adolescente, mas ele tem que fazer as experiências dele, ele tem que se aventurar, ele tem que ter muita vivência. Então, o que eu posso falar aqui? Que ele precisa adquirir experiências da vivência, da prática da vida. É a prática da vida que o adolescente tem que ter. Então, pensem bem, a gente conseguiu viver a nossa adolescência com essa prática? A gente conseguiu colocar em prática, se aventurar, viver as coisas, os desafios, dar a cara a tapa, entendeu? Começar uma vida nova, começar a perceber que a vida é maior do que o que a criança vê, né? Como só sua casa, ou a escola, os amiguinhos da escola, é muito mais do que isso. É abrir o mundo para que o adolescente possa entender, enfrentar esses desafios e saber ter experiência através desses desafios. Então, aí ele aprende por referências históricas. Né, pela história, por perceber, por olhar. Aí tem essa questão da vocação dos heróis, porque o adolescente ele tem muito isso de admirar, né, ter um herói, ter alguém que, né, como referência da vida dele. Então toda essa fase é importante ter a vivência. O que a gente pode trazer hoje para quem já passou por essa fase? Eu já passei. Eu já passei, mas eu tenho dentro de mim a fase do adolescente. Nós já passamos. Trazer essa coisa, né, do desvendar, essa coisa do aventurar-se, essa coisa de trazer também, resgatar essa vontade de ver a vida como algo muito maior do que a gente vive. Às vezes a gente se fecha um pouco e pensa que as possibilidades são só essas, eu vivo isso e acabou, e minha vida é só isso. Não! A vida é uma amplitude. Então a gente tem sim, né, que se abrir, a gente tem que ir para fora, a gente tem que colocar também, tem um momento de recuar, de olhar para dentro, porque a vida é isso, é esse movimento, para fora, para dentro, para fora, para dentro. Todo momento a gente está vivendo como se fosse uma respiração, a inspiração e a expiração, tudo isso são fases e movimentos da vida, a gente vive isso. E o adolescente, ele está no movimento de expiração, é para fora. Então é desvendar, aventurar, viver coisas novas, sabe? Andar nos caminhos sem ter medo, sem ter medo. Claro que dentro da nossa lógica, né, das nossas experiências, a gente vai conseguir perceber o que a gente pode arriscar mais e o que a gente não deve arriscar. Mas a gente sempre resgatar essa adolescência que teve na pessoa que está lá, que quer saber, que cria as suas próprias ideias, sabe? Que alguém vai te trazer alguma informação, você não vai simplesmente aceitar, você vai pensar, peraí, deixa eu pensar da minha forma, entende? Até isso que eu trago para vocês.
Eu sempre falo, não é para pensar como eu, é para ouvir, perceber e começar a criar os seus pensamentos. Isso que é o desenvolver, né? Aí outra fase é o adulto. A fase do adulto é a fase do estudo, da capacitação, do trabalho, do desenvolvimento de uma forma mais madura. Você já passou por algumas experiências, você passou para a fase da adolescência que você já bateu cabeça várias vezes, caiu no buraco algumas vezes. Então você sabe os caminhos que não foram tão positivos assim para você. É o momento de você mais acertar na vida. É claro que a gente acerta e erra, e a vida é uma troca, e pelos nossos erros a gente aprende muita coisa. Então, até essa maturidade traz pra gente, e eu sou muito grata, né, por essa fase de maturidade também do desenvolvimento, porque a gente tem experiência, a gente ainda vai viver muita coisa se Deus quiser, né, e a gente quer também, porque a gente está sempre se desenvolvendo. E quantas experiências a gente ainda vai vivenciar. Então essa fase adulta é a fase, né, muito voltado para o trabalho. A partir da experiência vou descobrir a vocação e a aptidão. Isso é muito interessante, porque o que acontece? Muitas pessoas hoje estão na fase adulta e ainda estão se perguntando, né? O que eu faço da minha vida? Eu não sei exatamente o que é. Por quê? Porque não viveu as experiências. Quando a pessoa chega numa fase, principalmente nessa fase adulta, e ainda tem muitas dúvidas, né, sobre sua vocação, sobre sua aptidão natural, porque eu não estou falando, né, das coisas que são colocadas, né, como profissão, estou falando da vocação do ser. É uma vocação que é sua, né, aquilo que é você, o seu dom. Isso aí você vai conseguir entender, principalmente nessa fase adulta, porque você vai ter vivido tantas experiências, você vai conseguir concluir, mas não como conclusão definitiva, tá? Mas concluir, através das experiências, o que você mais gosta de fazer. Aquilo que você mais se adaptou, não se adaptou no sentido de estabilidade, eu tô aqui na zona de conforto, mas que você mais se adaptou com o seu ser. Quais são as habilidades internas que você adquiriu pelas suas experiências que hoje você tem mais facilidade para colocar em prática? Então essa fase adulta é muita fase dessa construção. Então tem muito isso, né, da gente trazer pra gente a percepção pelas nossas experiências, o que eu fiz, quais as experiências que eu passei, e a partir dessas experiências, o que eu percebi que eu sou melhor, que eu fico mais feliz fazendo, que eu tenho mais facilidade de fazer. Isso é uma aptidão natural, né? É pelas experiências que eu passei. Aí pensa bem, se na adolescência eu não passei por muita experiência, eu vou chegar na fase adulta com uma falha. Aí eu vou chegar na fase adulta sem saber o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer. Eu tô meio perdido, eu não gosto muito do que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer. Aí a pessoa começa a imaginar que outra profissão seria melhor, mas ela também não sabe, não tem certeza, não vivenciou aquilo. Entendeu? Então é muito importante nessa fase da adolescência deixar realmente o adolescente ter experiências, fazer um estágio, trabalha aqui, trabalha ali, acompanha aquela pessoa, é de graça mesmo, você não vai receber nada, mas você vai acompanhar aquele profissional para saber se é aquilo que você gosta. Aí de repente o adolescente vai falar, não, eu acompanhei, eu achei que não tem nada a ver com o que eu queria, porque eles idealizam muito. E nessa fase adolescente é que a gente escolhe a profissão, olha só como é difícil, o que não deveria, né? Então, é muito complexo. Ele vai escolher uma profissão que ele ainda não tem experiência suficiente para escolher. E aí, pronto, você vive essa situação toda. Então, a criação, a família, criar famílias, tudo isso a gente vive na fase adulta. A fase adulta é muito rica também, todas as fases são, né? E aí, vamos partir para a maturidade. A maturidade é a fase da sabedoria. Quantas experiências de vida, né, a pessoa já vivenciou, né, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase do adulto, e aí passa para a fase da maturidade.
A fase da maturidade é sabedoria pura, é a história do ser humano. É como se a pessoa fosse o registro da história vivo, é um registro vivo. E é uma riqueza tão maravilhosa, é uma bênção divina tão perfeita, tão incrível, que você registra e você passa a sua maturidade, a sua experiência para as outras pessoas. Para justamente, né, a criança, o adolescente, o adulto, você vai passar essa experiência. É um momento da vida onde você vai ser muito mais o sábio, o instrutor. Você vai realmente passar para os outros toda a sabedoria que você adquiriu na sua experiência. Então, quanto mais vivência, quanto mais experiência, mais sábio você vai ser. É uma consequência. Então, aquela história, né, da teoria, dos estudos, é maravilhoso. Eu adoro, né? Falar aqui por mim, Karina. Eu adoro os estudos, eu adoro conhecer, eu adoro leitura, mas a vida é muito mais rica de experiências. A vida, a vivência, a experiência, o experimentar a vida é que vai te trazer as maiores experiências na sua vida e vai te trazer sabedoria. Essa sabedoria que você vai transmitir para outras pessoas. Oi Josias, oi Eliana, sejam bem-vindos. E a partir dessa maturidade, você vai vivenciar um outro ciclo, sabe? Você já não tá mais naquela ansiedade de viver a vida para fora, de mostrar tudo. Você tá mais numa fase mais tranquila, é um momento que você realmente tem que ter equilíbrio. E é o momento de você ouvir as pessoas, você é um excelente ouvinte. E você também, quando falar, quem tiver o respeito de verdade, vai parar para te ouvir. Porque quem mais tem tanta experiência de vida do que uma pessoa madura? Do que uma pessoa que vivenciou tantas histórias? Não é tão incrível quando você senta perto de uma pessoa que vivenciou tanta coisa, tanta história, tem tantas lembranças e senta e vai te contar algumas dessas histórias? Não é tão maravilhoso, é rico demais. Então essa fase da maturidade é a fase realmente de você se preparar. E o que eu acho mais legal para a gente fechar aqui com chave de ouro. A fase da maturidade é tão importante que ela traz para você, traz para o mundo, para a humanidade, porque eu estou falando aí dessa evolução, dessas fases do indivíduo, mas isso é a fase da humanidade. A gente está o tempo inteiro em vários ciclos e várias fases ao mesmo tempo. E isso traz um equilíbrio entre todas as pessoas que estão nesse planeta Terra. Né? Não importa a cultura que ela esteja vivendo, cada um vai estar vivenciando sua fase inserido naquela cultura, né? Então essa fase da maturidade que vem com a sabedoria, com a experiência, passa a pensar menos no ter e mais no ser. Olha que lindo, né? O ter é importante, a gente não deve excluir nada que está disponível para a gente nesse universo. O que está disponível, a gente abre os braços, aceita e recebe. Mas a maturidade, o que é? As experiências dele. Né? O ser é muito mais rico do que o ter. Ele não está mais buscando, né, como a fase do adulto, de ter as coisas, porque a fase do adulto já passou. Então, na maturidade, ele só vai transmitir, ele vai ser o sábio, ele vai ser o professor, ele vai ser o filósofo, né? Ele vai ser um instrutor, ele vai passar a vivência dele para o outro através de palavras. E quem tiver mais atento a isso, vai ouvir. Claro que cada um vai viver suas próprias experiências, mas quando você ouve a experiência de uma pessoa mais madura, que tem muita vivência, você pode trazer para a sua realidade e você pode, muitas vezes, deixar de passar por momentos difíceis através da experiência do outro. Aquilo vai refletir em você. E aí, o que eu estava falando da humanidade? Quando tem as pessoas que estão vivendo essa fase da maturidade, elas criam um equilíbrio entre a fase da infância, a fase do adolescente principalmente. Porque quando você junta a fase da sabedoria com essa fase de não tem sabedoria, mas tem experiência, gana, vontade de viver, você une os dois e aí você vai criando um equilíbrio. É como se fosse no direito, né?
porque a minha formação inicial é no direito, a gente vai viver, no direito tem um princípio, né, que é freios e contrapesos. O que é isso? É um controlando o outro, não é um controle, né, de algo sufocante, mas é um controle natural. Freios e contrapesos. Sempre vai ter uma balança que vai tentar equilibrar. Perdi meu pai há pouco mais de 2 anos, muito recente, né, Stefano? Trabalhávamos juntos. Somos todos em casa viciados em trabalho. Cheguei a trabalhar 15 horas em um dia. Nossa, acho que isso veio da infância. Isso é um problema? O que é um problema? A gente sempre tem que trazer como uma pergunta. O que é um problema para você? Você está feliz, Stefano? Você se sente bem? É isso. A vida está sempre nesse movimento de trazer felicidade e alegria para a gente. Se você está vivendo tudo isso, se você gosta de viver isso, se você sente prazer em trabalhar, o seu trabalho é um prazer e não o trabalho como todo mundo coloca que trabalho é duro, trabalho é difícil, trabalho é um sacrifício ou é algo ruim, para você, se for aquela coisa assim, poxa, me traz tanta alegria trabalhar, tá tudo bem. A partir do momento que não te faz bem, aí a gente tem que começar a pensar, opa, eu não tô gostando disso, isso tá me incomodando. Aí vem o estresse, né? Aí vem a estafa, aí vem o cansaço. Então você tem que pensar, se você tá bem, busque o seu equilíbrio. O equilíbrio é individual. O equilíbrio não é uma coisa taxativa. O equilíbrio é individual. Então é importante você, por isso que esse caminho do autoconhecimento é importante. A partir de você se perceber, se você se conhecer, você sabe onde é o seu equilíbrio. Não é outra pessoa que vai te dizer isso. É o seu pensamento, é a sua reflexão que vai perceber. Então, não existem problemas quando você está feliz, quando você está bem, está satisfeito. Principalmente com relação a qualquer área da vida e trabalho. Tá bom? Então, esse freios e contrapesos, que é da maturidade, a sabedoria, né, a olhar mais para o ser e menos para o ter, é um equilíbrio excelente para dar uma freada na juventude que está, né, com sede de novo, de desafio, de aventura. Porque você imagina se o mundo se desenvolvesse só nesse ritmo. Ia ter um total desequilíbrio. Então, essas pessoas que estão vivendo a maturidade, elas de alguma forma freiam essa aceleração muito grande que tem o adolescente, o adulto, a infância, a criança, né? Então, é um equilíbrio perfeito das duas pontas para o meio. É perfeito. Então, a vida da gente é uma perfeição absoluta. A gente tem que perceber todas as fases que nós vivemos, que temos dentro da gente, qual a fase que a gente está vivendo hoje, que a gente pode fazer o quê? O que eu posso viver dentro dessa fase que vai me trazer mais sabedoria lá na frente? Quanto mais experiência eu tiver dentro da minha fase, mais sabedoria eu vou levar para a minha maturidade. Então, vamos ativar tudo isso, né? Desde a nossa infância, da nossa adolescência, da nossa fase adulta, da maturidade, quem já estiver na maturidade, tudo isso já está dentro da gente. Todas as nossas memórias, nossas histórias de vida já estão dentro da gente. Tudo isso vai virar, né, uma grande história de sabedoria e nós todos vamos virar, né, a experiência em pessoa. É isso que a gente busca, né? Então, foi isso que eu quis trazer. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, todos os comentários, né, que foram muito bons, porque trouxeram, né, algumas ideias, algumas histórias pessoais, desde a infância, né? As histórias da infância, as lembranças, né, da infância que não tem peso, não carrega peso, a criança não tem pesos. E a gente vai vivendo toda a nossa vida, em cada fase da nossa vida, a gente tem que buscar viver todas as nossas experiências. Não pulem as fases, não vivam fechados, sabe? Vivam as experiências que a vida está ofertando para a gente de graça. É um presente, eu sempre falo. O nosso presente é a vida que oferece. E é isso. Tá bom?
Então, eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada, eu sou muito grata por tudo isso, por vocês estarem me ouvindo, né, prestando atenção, querendo saber o que eu estou querendo falar, das minhas ideias, das minhas conclusões, das minhas reflexões, passando tudo isso para vocês. Então, compartilhem com quem vocês acham que pode querer ouvir, sabe? Com quem vocês acham que, deixa eu passar para algumas pessoas para perceberem qual é a fase que está vivendo, para não pular a fase, não pular a etapa, até adolescente, né? Porque às vezes a gente pensa, adolescente, esse papo é muito adulto para um adolescente, a gente não pode julgar. Às vezes o adolescente está preparado para ouvir, e às vezes é importante ouvir também, né? Então, gratidão, Juliana. Gratidão, Max, obrigada, sempre muito presente, você, o Stefano, todo mundo aqui que já está acostumado, né? A gente já está virando uma família e eu sou muito grata por isso. Obrigada pela presença de todos, amanhã eu volto com mais um assunto para a gente refletir. O convite é a reflexão que traz as experiências, né? E a sabedoria de vida. Então, muito obrigada, um beijo enorme. Juliana, se você perdeu, assiste desde o início, eu aconselho, foi muito bom, tá? Obrigada e compartilhem, né? Se inscrevam, também tem um canal no YouTube, Karina Andrade Mota, pode ir lá também no YouTube, se inscrever, clicar no sininho, porque ele sempre mostra quando tem vídeo novo, estou sempre postando coisas. E é isso, muito obrigada e nos encontramos amanhã, novamente. Obrigada, beijo, tchau, tchau, até amanhã. Muito obrigada, pessoal do YouTube. Amanhã a gente se encontra novamente com mais um assunto pra gente. Então, tá sempre na nossa evolução. Obrigada e até lá.